Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres orgânicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros e a Debbie. Pelo menos o que tem restado da gente com esse calor. Pois é, estamos aqui derretendo, escorrendo, escoando nesse calor imenso que está fazendo aqui nessa nossa região. Nós somos de São Paulo, estado de São Paulo, eu em São José dos Campos e a Débora em Campinas, e a gente está sofrendo muito com calor. E por isso nós resolvemos vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre como sobreviver ao calor extremo. Débora, como sobreviver ao calor extremo, pelo amor de Deus? Olha, isso a gente já vem passando nos últimos meses, sentindo esse período de calor extremo que dura muito, porque geralmente a gente tem picos de calor extremo, né, durante o ano, isso é um processo natural. Só que nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, esse período de calor extremo tem se prolongado mais do que é o natural acontecer. E isso tem levantado diferentes discussões e assuntos, principalmente sobre a nossa saúde, porque para quem ainda não deve ter sentido ainda, que eu acho muito difícil, mas para nós, seres humanos, é muito desconfortável sobreviver nessas temperaturas extremas. Então, isso afeta a nossa saúde no dia a dia, a todo momento. Então, não sei como é que está a qualidade do sono de vocês com esse calor, a qualidade do trabalho de vocês. A gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras de ter um ambiente climatizado com ar-condicionado ou outros equipamentos. Então, a gente sabe que para quem não tem essas condições de ter um ambiente climatizado, essa situação se torna ainda mais crítica, e principalmente também para quem vive em grandes metrópoles, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, que tem menos verde e, consequentemente, esse efeito estufa acaba sendo um pouquinho pior. Eu estava hoje, minha irmã, a gente estava conversando no chat familiar ali, né? E aí ela falou, esse calor vai passar, não vai passar? E aí eu falei pra ela assim, olha, ele pode até passar esse calor de agora, mas a tendência é que isso vá se repetir ao longo do tempo. Então, se alguém me perguntasse hoje qual investimento você deve fazer, eu diria um ar-condicionado. Porque principalmente aqui em São José dos Campos, eu acredito que já seja o caso de Campinas também, existe uma ideia de construção de prédios, né, de ocupação de áreas, maior parte das áreas por construção de novos prédios. São José está crescendo muito ainda, e vai tirando cada vez mais áreas verdes, áreas abertas, né? E então o clima vai mudando mesmo localmente de uma forma terrível. Então a tendência é que cada vez vai ficar mais quente. Inclusive, eu acho que, assim, eu estou em um distrito de Campinas chamado Barão Geraldo, e aqui uma coisa que eu acho bem interessante é que a cidade está evoluindo, só que mantendo um pouco do verde, sabe? Então você vê muitas árvores antigas nas ruas, e isso mostra que a gente consegue fazer grandes construções, evoluir, sem precisar desmatar tudo, acabar com tudo, porque quem vai sofrer com essas consequências somos nós mesmos. E muitas pessoas às vezes também me perguntam se o sol tem a ver com isso, porque nós sempre estamos falando que temos vivendo um período de atividade solar mais alta. Então, Cláudia, é porque o sol está mais ativo, que está mais quente, é por causa disso? E a verdade é que não. Houve uma época no passado que houve uma discussão sobre aquecimento global e todas essas coisas, e aí muitas pessoas falavam sobre efeitos antropogênicos, que são os que são causados pelo ser humano para alterar as condições do planeta, ou se realmente a condição de vida na Terra ela é totalmente dependente do Sol. Ela é realmente totalmente dependente do Sol. O Sol determina a maior parte das condições aqui na Terra, mas especificamente esses microclimas locais, eles são bastante determinados pelas ações humanas, sim, né? Não podemos isolar nada, mas uma coisa pode dizer, o Sol estar mais ativo não faz com que o clima fique mais quente, tá? Ele afeta de uma outra forma as condições do planeta, mas não no sentido de fazer ficar mais quente aqui. O Sol continua na mesma posição, a gente continua na mesma posição, o vento solar mais ou menos igual, a gente tem a incidência aí de ejeções de massa coronal, flares, algumas atividades do Sol que afetam
as condições da magnetosfera, dos satélites, provoca auroras, a gente tem essa situação sim, mas o que está promovendo esse calor são processos internos que acontecem aqui na atmosfera, tá? E eu acho importante a gente ressaltar esse ponto, porque por mais que as atividades do Sol, como a Cláudia acabou de falar, elas afetam o nosso planeta, mas é uma parcela pequena em relação ao que realmente está acontecendo aqui dentro. Porque a nossa vida, a vida aqui no planeta, ela depende muito também da nossa atmosfera, que é como se a gente realmente estivesse dentro de uma bolha, e que a gente tem um ecossistema todo relacionado com as temperaturas, com o clima, até mesmo a questão do dia, da gente ter dias, né, claros, está relacionado com a nossa atmosfera. E a nossa atmosfera nada mais são do que gases, são camadas de gases, diferentes gases, que formam essa película protetora como se a gente estivesse dentro de uma bolha. E essa é a questão de que as nossas atividades também influenciam o nosso ecossistema e a nossa vida aqui. Porque esses gases, eles podem se modificar ao longo do tempo com as atividades naturais do planeta e com as nossas também, que a gente poderia chamar de mudanças artificiais, vamos dizer assim. Uma coisa que eu percebo, eu tenho moto, né, então eu ando de moto, e quando eu tô andando pela cidade, ontem mesmo, na hora que eu tava vindo embora, você sente o calor. Então, também quando eu fazia corrida, eu pedalava, você sente bastante a diferença de regiões onde a gente tem uma área verde maior, a gente está próximo de um córrego, a gente tem uma circulação de ar diferente das regiões onde a gente não tem. Então, quando eu estou dirigindo a minha moto, ou quando eu estou pedalando, se eu estou num lugar de asfalto sem árvore, o calor é praticamente insuportável. Mas mesmo ontem, a hora que eu estava vindo e dirigindo, tem certas regiões que eu passo que o ar está super fresquinho. E a mesma cidade. Então, o que muda? O que eu percebi dessas regiões? Geralmente são regiões que não têm construção, que têm mais área verde, que são áreas mais abertas. Então, é um sinal isso daí pra gente. Já é um sinal perceptível, né? Vamos dizer assim, do senso comum. Você passa e você percebe essa diferença. Mas também estudos mostram que se a gente tiver uma área verde maior, um investimento em deixar mais espaçado as construções, com maior possibilidade de circulação de ar, a gente diminui a sensação térmica desse calor ou desses fenômenos que a gente não pode controlar. Porque hoje a gente está sob o efeito do El Niño, né? O El Niño, ele altera, então, a temperatura do mar no Pacífico e acaba afetando a circulação e as massas de ar que atingem a nossa região. Por isso você vê chuvas locais com chuvas imensas lá, né? Você olha no sul, eles sofrendo bastante, com bastante tempestades vindo do mar, até causando esses fenômenos que acabam acontecendo em locais diferentes, alterando os climas comuns que são dessas regiões, a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue controlar lá o El Niño, a gente não faz ele aparecer ou desaparecer conforme a gente quer. Mas se a gente não tem uma construção em cima do mar, a gente não vai sofrer com o que vai acontecer. A gente não consegue controlar uma massa de ar quente que vem e deposita aqui em cima da nossa região, fazendo a gente ficar num clima quente. Mas se a gente tiver bastante árvore, se a gente tiver bastante natureza, se a gente tiver possibilidade de ter circulação de ar, mesmo com essa massa de ar, a gente não vai sofrer tanto que nem a gente está sofrendo hoje, tirando tudo isso e colocando um monte de prédio. Isso é uma questão interessante, porque quando a gente vai falar sobre crises climáticas, algumas pessoas tendem a falar, principalmente grandes indústrias que não querem mudar alguns hábitos, tendem a falar que tudo que está acontecendo é um mecanismo natural do planeta e que não teria como evitar e não tem como mitigar. Então, existem coisas naturais, sim, como, por exemplo, o fenômeno do El Niño, e existem coisas também que podem acontecer daqui bilhões, milhões de anos, que tem sim a possibilidade de extinguir qualquer vida que a gente conheça. Daqui a alguns milhões, bilhões de anos, o Sol vai começar a expandir. Pode ser que tenha colisão de algum asteroide, pode ser que tenham explosões solares muito perto daqui e a radiação se torne também hostil o suficiente para dizimar a vida que a gente conhece aqui na Terra. Ou até mesmo colisão da nossa galáxia com outra galáxia, enfim. Existem muitas coisas que podem acontecer e isso é um dos motivos também
pelo qual essa busca de tentar fazer com que o ser humano sobreviva fora do planeta Terra é uma pauta real e é uma das coisas também que guia a exploração espacial. Só que isso, a gente está falando de milhões, bilhões de anos, e as pessoas já estão se programando agora para que daqui bilhões, milhões de anos, se acontecer isso, a gente tenha condições de fazer uma evacuação do planeta. Só que a gente precisa sobreviver até lá, né? Porque até o momento a gente não descobriu uma forma de sobreviver fora do nosso planeta, fora dessas condições que a gente conhece aqui. E mesmo assim já está ficando cada vez mais difícil, principalmente por conta da temperatura e dessas mudanças climáticas. Então, essas coisas que acontecem naturalmente, a gente não tem controle. O que a gente pode fazer é se prevenir para lidar de uma forma melhor. Só que as nossas ações também, elas acabam piorando esses fenômenos que já são naturais. Então, essa que é a grande questão da crise climática. Esses processos, eles são acelerados com as nossas intervenções. E por isso que, sim, as ações humanas também têm a nossa culpa, vamos dizer assim, nessa toda crise climática que a gente está vivendo hoje mesmo, agorinha, que eu estou suando, pingando. É como se você tentasse forçar uma mudança num tempo em que você não tem capacidade de adaptação, né? É que nem você pegar um bebê e falar, agora você vai dirigir um carro. O bebê não teve tempo de crescer, aprender, entender como funciona. E a mesma coisa o planeta e as pessoas. Então, a gente pode até optar por uma forma diferente de vida, onde a gente não tenha verde, vamos dizer assim. Tem gente que não gosta de nem um mosquitinho voando, nem nada, né? Que não gosta de sentir nem o arzinho fresco, que não gosta. A gente pode um dia optar por viver em uma selva de pedras, mas hoje a gente não tem condições ainda de viver assim e principalmente de fornecer isso para todas as pessoas viverem de uma forma adequada, saudável. Para fazer isso precisa de uma transição e essa transição ela precisa de um tempo, precisa de transferência de tecnologia, precisa ser acessível para todo mundo e como a gente ainda não está nesse ponto, então a gente precisa cuidar para que a gente possa proteger as pessoas que nós amamos. E Débora, você sabia que nasceram flores na Antártica? Você acredita nisso? Pois é, parece bonito, mas é preocupante, né? Pois é, então, eu tava vendo aqui que tá crescendo plantas lá, e isso é uma coisa que é um pouco complicada, porque é um lugar que deveria ser difícil acontecer isso, mas se tá sendo possível é porque está encontrando condições de viver lá. E nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que tende a sofrer bastante com essa mudança climática, com o aumento das temperaturas, né? Se a gente não se cuidar, porque nosso clima já é um clima mais quente do que dos outros lugares no planeta. Então a tendência é que os países mais frios, eles vão ficando um pouco mais quentes, mas a gente já é quente. A gente fica mais quente ainda. E é muito difícil isso, né? E a grande questão que a gente veio conversar sobre isso com vocês, além da nossa inquietação com o que está acontecendo, que ações precisam ser tomadas agora para que a gente consiga mitigar esses efeitos nos próximos períodos, mas também em relação à nossa saúde. Como a gente disse no começo, a gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de climatizar as casas, não é todo mundo que tem acesso a ar-condicionado ou climatizadores, enfim. E a gente sabe que isso afeta a nossa saúde. Antes mesmo dessa crise climática que a gente está vivendo, a gente já sabe, né? Muitos estudos são feitos, muitas pesquisas são feitas em relação à incidência de câncer de pele no Brasil, que é um dos países que tem o maior índice de câncer de pele, justamente por conta do sol, né? Por conta de ser um país tropical e as pessoas aqui ficam expostas muito tempo, períodos longos no sol. Então, o desenvolvimento de câncer de pele acaba sendo um pouquinho mais frequente do que em outros locais. E com essa preocupação de que a gente já sabe que naturalmente a gente já sofre com esses problemas, com esse aquecimento a gente está sofrendo ainda mais, a gente separou um pouquinho de algumas dicas do que você pode fazer na sua casa, no seu ambiente de trabalho ou onde você estiver.
que pode tentar mitigar um pouquinho essa sensação desconfortável que um calor extremo pode causar em nós, seres humanos. Então, o que podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de sobrevivência nesse cenário? Vamos começar? Débora, você fala uma, eu falo uma. Vamos lá? Bora. Então, uma dica que é muito simples e é cheia de ciência, olha só que legal, que você vai poder saber agora. Deixar cortinas semi-abertas. Então, assim, como assim deixar cortina semi-aberta? Não vai entrar... Quando você fecha a sua cortina, o que acontece? Você tem a menor incidência de luz dentro da sua casa, do seu ambiente que você está, certo? Se a luz visível não está entrando, algumas outras comprimentos de onda também não estão entrando, principalmente o infravermelho, que é a principal onda que a gente fala que são radiação térmica. Então, se você está tentando blindar a radiação, você tenta também mitigar o aquecimento nesse local. Então, se você deixa a cortina semi-aberta, além da cortina mesmo absorver um pouco dessa radiação, ela reflete parte dessa radiação. E esses mecanismos de absorção e reflexão acabam deixando o ambiente interno um pouquinho menos quente, vamos dizer assim. Você pode continuar com a janela aberta, para entrar ar, ter aquela corrente de ar, mas se você deixar um pouquinho semi-fechada a sua cortina, principalmente onde é que está entrando os raios solares, você consegue dar uma blindada aí na radiação térmica. Exatamente, é o aquecimento por radiação, né? Aquele aquecimento por radiação que tem, por condução, por convecção e por radiação, a gente vai estar eliminando aí uma das formas de transferência desse calor, que é a radiação, diminuindo ela um pouco. A outra é o que a Deb tá fazendo aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas eu tô. É tomar bastante água, porque o suor, ele é um mecanismo de resfriamento do corpo, então você vai perdendo bastante água quando está sentindo esse calor e o corpo precisa de água para se manter são, né? Então, beber bastante água, acho que é a dica da vida, né? Hidratação é tudo, bebe mesmo se você não tiver mais com vontade de beber água. Você não consegue ficar bebendo muita água, faz um suco sem açúcar. Né? A dica do suco sem açúcar. Bebe líquido. Bebe água é melhor de tudo, mas bebe líquido se for o caso, você não consegue, né? Vai bebendo bastante líquido, mas principalmente líquidos que não te desidratam, tá? Não vale cerveja. Sim. Porque a cerveja vai fazer você ir lá e fazer xixi, e daí você vai desidratar do mesmo jeito. Mas se você quiser beber a cerveja, você bebe, mas bebe água. Água e algum líquido que não vai aumentar o processo de desidratação, tá, gente? E uma outra dica também para quem precisa sair na rua, se expor ao sol, que por mais que a gente tenha esses cuidados de dentro de casa, principalmente para quem trabalha com home office, a gente sabe que muitas pessoas também saem para trabalhar diariamente. E quando você estiver saindo, estiver exposto a esse ambiente externo, gente, por favor, usem chapéu, boné, protetor solar, óculos com filtro, tudo que vocês puderem usar de acessórios que geralmente a gente usa em praia. Não tenham vergonha, gente, usem na rua, porque isso vai se tornou agora nesse momento um equipamento de proteção pessoal, um EPI. Então, o protetor solar, ele sempre já foi um EPI, principalmente por conta do câncer de pele, agora mais ainda. Então, usem protetor solar, boné, chapéu, óculos de sol, tudo que puder proteger vocês, principalmente as regiões mais críticas do corpo, por conta da radiação e do próprio calor também. E para aqueles que querem ser astronauta, já vai acostumando, porque a vida de astronauta é essa, exposição aí, tem que ficar vestindo um monte de traje para se proteger. É tipo isso. Só que a gente tá quase vivendo que nem um astronauta na Terra. Tem que passar um monte de proteção, cobrir a roupa, colocar máscara. É isso, gente. É mais ou menos isso. Imagina que você é um astronauta enfrentando a vida na Terra. Vai se proteger. E a outra coisa... Bom, e falar em roupa, né? Eu sei que é difícil, a gente tá falando, coloca a roupa e se protege. Agora eu vou falar, mas usa roupa leve. Porque, gente, eu entendo. Eu sofro disso. Eu vou pôr uma roupa pra trabalhar. Eu sei que eu vou chegar lá, eu vou ter o ar-condicionado, mas daqui até lá eu vou sofrer no meio do caminho. Então você tem que fazer uma mistura das coisas, igual quando a gente mora em clima frio, que a gente coloca um monte de blusa e depois tira e tal, continua sendo essa mesma regra. Coloca uma roupa para te proteger enquanto você estiver exposto ao sol, mas naturalmente, quando você puder, usa uma roupa mais clara ou que tenha uma troca, né, de temperatura melhor com o ambiente,
para que você também não faça o seu corpo transpirar mais ainda, né? Se você tiver com uma roupa não apropriada, você vai transpirar mais ainda, vai sentir mais calor, o desconforto é maior. Então, usa roupas claras, claras, né? Porque daí essa roupa não vai ficar ali acumulando, absorvendo esse calor. E aí também, mais uma coisa pra gente falar um dia sobre isso, por que as cores interferem na absorção de calor. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, não. Hoje a gente tá focado aqui em falar sobre o que a gente vai fazer para melhorar a nossa vida. E não só a nossa também, mas de quem a gente ama e principalmente dos nossos pets também. Então isso é uma dica também extremamente importante. Evitem passear com cachorro, com gato, com galinha, com pato. Eu sei que hoje em dia a gente passeia com diferentes pets, mas evitem passear, evitem os passeios em horários, por exemplo, meio-dia. Horários que a incidência solar está muito mais alta. Então procure, sei lá, passear de noite ou no comecinho da manhã, por conta do asfalto mesmo. Então imagina, a gente com sapato já sente desconforto, imagina eles que tá com a patinha direto no chão. Então é muito perigoso, eles podem causar lesões na patinha extremamente séria, pode assar, pode, enfim, machucar de diferentes formas. Então evitem passeios com os pets nesses horários por conta do asfalto, das calçadas, que pode sim machucar e machucar feio as patinhas deles. Lembrando de deixar também uma aguinha bem fresquinha para eles, porque a forma deles de refrescar o próprio corpo é através da língua, né? Então é para eles poderem estar ali tomando uma aguinha fresquinha também para ficar melhorzinho para eles, né? E não fazer igual, também deixar eles em ambiente totalmente fechado, sem circulação de ar, porque a gente sofre, os animais também sofrem, né? Lembrando que a gente que força eles a viver dentro de casa, então a gente tem que ajudar eles a viver o melhor possível, né? Com certeza. E se informe, por exemplo, escutando este podcast que está dando para vocês um monte de informação importante para você viver melhor, entender um pouquinho do que a gente está passando. E se informe aqui com a gente, com os canais oficiais de informação a respeito do clima. A gente tem o IMET, que é o oficial do Instituto do Brasil, né? O IMET que dá as informações meteorológicas, tem acertado bastante. A gente, às vezes, aqui em São José, pelo menos, tem, às vezes, episódios de chuvas locais, nem isso está tendo ultimamente, né? Mas os canais oficiais, eles estão sempre mostrando. Então, a gente já sabia semana passada que a gente ia passar por essa onda de calor. Então, já são formas da gente se preparar para poder enfrentar essas situações. E pode ser que venham situações novas aí para frente. Então, mantenha-se conectado com canais que trazem informações que possam ajudar você a se preparar para viver as condições meteorológicas futuras que nós vamos passar aí. Com certeza. E cuidem-se vocês mesmos e cuidem também de quem vocês amam. Principalmente de pessoas que às vezes têm mais dificuldade ainda do que a gente. Então, se alguém tem uma necessidade especial para sobrevivência, para locomoção, tenta ajudar essa pessoa no que você puder, principalmente pessoas que já têm idade mais avançada, que acabam sendo mais sensíveis do que nós, ou crianças também acabam sofrendo mais com isso também. Então, cuidem-se e cuidem de quem vocês amam, que junto a gente já conseguir passar por isso, mas se cuidando e se informando. É isso então, Débora. Você tem mais alguma coisa para acrescentar ou a gente pode encerrar esse podcast hoje, que tá muito legal? Eu acho que a única coisa que eu quero frisar aqui para vocês é realmente a informação. Não se enganem, não deixem de ser enganados. Procurem saber o que está acontecendo a todo momento e como melhorar a qualidade de vida de vocês e de quem vocês amam. E deixa o like se você gostou desse episódio, dessas informações. Compartilha com alguém que você acha que pode ser útil essas informações. Se você acha que esse conteúdo realmente pode ajudar alguém, então compartilha com alguém essas informações, mesmo que seja no boca a boca, mas vamos informar as pessoas de coisas que a gente pode fazer para mitigar os efeitos que a gente está sofrendo
E deixa seu comentário, se você sabe alguma dica extra também para poder sobreviver a esse calor extremo, deixa aqui, comenta com a gente, vamos se informar todo mundo e se ajudar. Então por hoje é só, um grande abraço para todos vocês e tchau! Tchau!